E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, revisão da classe gramatical preposição. Vamos lá então? A preposição faz parte da classe de palavras invariáveis, ou seja, ela não tem variação de gênero, masculino e feminino, ela não tem variação de número, singular e plural, e ela não tem variação de grau, certo? Ela não vai ter comparativo, superlativo, diminutivo, aumentativo. Na língua portuguesa, sua principal função é estabelecer entre as palavras e orações relações de sentido e de dependência, portanto, uma relação de subordinação, ou seja, uma vai depender da outra para ter sentido. Apesar de não desempenhar função sintática, as preposições são importantes para a construção do texto, pois atuam como conectivos, elementos indispensáveis para a coesão textual. Então a gente viu, a preposição, ela entra no nosso texto e ela dá coesão. Se nós retirarmos a preposição do texto, o nosso texto fica vago, ele vai perder sentido. Em determinadas situações, as preposições serão fundamentais para a compreensão da frase e da oração. Tranquilo? Então, as classificações. Para facilitar as preposições, foram classificadas as preposições em essenciais e preposições acidentais. Sendo as essenciais as que vão ser preposições sempre. Chamamos de preposições essenciais as palavras que não desempenham outra função na língua portuguesa, atuando apenas como preposições. Quais vão ser? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Todas essas palavrinhas aqui, são preposições. Preposições essenciais. Ou seja, elas são preposições sempre. Aqui, a união, essa parte é muito importante, gente. A união de duas ou mais palavras que atuam como preposição é dado o nome de locução prepositiva, sendo que a última palavra da locução será obrigatoriamente uma preposição. Então, olha lá, por trás de, por cima de, por causa de, perto de, junto a, abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de acordo com. Então vejam, toda a estrutura dela é feita com duas ou mais palavras, porém a última palavra sempre é uma preposição, de, a, de, com. Então fica fácil. São mais palavras? São, porém é só eu ver o final dela que eu já vou conseguir entender a sua formação. Vamos lá. Por causa de sua insatisfação, o funcionário pediu demissão de seu emprego. Vamos ler sem a locução. Sua insatisfação, o funcionário pediu demissão de seu emprego. Viu o elemento de coesão que a gente estava falando aí? É importantíssimo que a gente sempre tenha em mente. Se eu tirar a preposição da minha frase, a minha frase vai perder o sentido. Então é extremamente importante que a gente veja que a gente tem que fazer essa ligação. A criança aproximou-se e sentou-se perto de seus colegas de escola. A criança aproximou-se e sentou-se seus colegas de escola. De novo, seus colegas de escola é subordinado a criança aproximou-se e sentou-se, ou seja, esse aqui depende desse aqui para ter sentido. E o que faz essa ligação para que ele tenha sentido? A preposição. Essa preposição aqui que faz a minha frase ter coesão. A criança aproximou-se e sentou-se perto de seus colegas da escola. O trabalho deve ser entregue de acordo com as regras determinadas. Novamente, se a gente retira, perde-se a coesão. O trabalho deve ser entregue às regras determinadas.
é o que, professor? Viram? As regras determinadas é subordinado, ou seja, depende da minha primeira parte, né? O trabalho deve ser entregue para que ele tenha sentido. Então, de acordo com, está dando sentido nessa parte da minha oração. Tranquilão? Preposições também podem formar combinações e contrações a unirem-se com outras palavras. Ou seja, a gente junta a preposição com outras palavras, né? Combinações e contrações. Assim a gente vai ter essa mudança. Na combinação, a preposição mantém todos os fonemas. De novo, o que é um fonema, pessoal? Volta lá no sexto aninho. O que é um fonema? Estudo de fonética e fonologia. Fonema é a parte, né, é aquela partezinha pequenininha da palavra que a gente chama de som. Fonema é uma unidade sonora da palavra. Enquanto as letras representam a grafia, né, o fonema representa o som. Então vamos lá, vamos pensar num exemplo bem legalzinho aqui pra gente. A palavra faixa. Então olha aqui. Palavra faixa. Bem simplesinho. Então, a palavra faixa, 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo? Então, a palavra faixa, ela tem o número de letras, vai ser 5, né? E o número de fonemas, gente, qual que vai ser? Uma vez que a gente precisa ter uma lembrança dessa parte, a gente vai ter que contar. Então, nós vamos ver se cada uma das letras representa um som. Então, vamos lá. Faixa. Lembrando que consoantes não tem som, o som delas é mudo. A consoante só tem som quando nós colocamos uma vogal uma vogal depois dela. Então, quando ela se junta, ela passa a ter som. Então, qual que é o som do F? É o F. Esse é o som do F. Quando eu junto com A, Fá, ó, Fá, Fá. Então eu tenho que ver se eu falo o som de cada uma dessas letras para eu lembrar quais são os meus fonemas. O som do F, esse é o primeiro som. Fá, opa, tem o A, o segundo som. Fai, opa, esse I é o terceiro som. O som do X é aquele som da chuva, aquele... Faixa. Ó, aqui eu tenho o meu, aqui eu tenho o meu quarto som e o A, faixa. Então aqui vai ser o meu quinto som. No caso, a palavra faixa, ela tem 5 letras e 5 fonemas, ou seja, ela não perdeu nenhuma das estruturas sonoras dela. Agora, pessoal, quando a gente tem outras palavras, por exemplo, a palavra bicho, certo? Vamos lá, palavra bicho. Vou fazer aqui em cima. Então, a palavra bicho, né, nós vemos aqui certinho que ela é formada por 5 letras e a gente tem que contar o número de sons que ela tem, o número de fonemas. Então, bicho, qual que é o som da letra B? Ela é uma letra bilabial, porque nós precisamos juntar os 2 lábios para conseguir falar ela. Então, bilabial, ó. Tem o som do B. B, opa, então o I já vem aqui. Agora, o CH, ele forma uma coisinha chamada dígrafo. O que é um dígrafo mesmo? Quando eu tenho 2 letras que fazem somente um som. Qual que é o som que esse aqui faz? Vai fazer o som de X. Então, o CH vai ser o som 3. E o O vai ser o som 4. Ó, bicho. CH tem som de X. Então, eu tenho 5 letras, porém, eu vou ter 4 fonemas. Tranquilão? Aqui é a mesma coisa. Combinação e contração uniram-se com palavras. Na combinação, mantém todos os fonemas. A gente não perde nenhum dos sons das palavras. Então, a preposição a mais o artigo os fica aos. Não perdi nenhum som. Os diplomas foram entregues aos formandos.
Agora, quando a gente tem aqui as demais, então quando a preposição se une à palavra e esse processo sofre alteração em seu fonema, ou seja, ele perde ou ganha unidade sonora, dizemos que houve uma contração. Então, da preposição de mais o artigo a, preposição da. Como que nasce a preposição no? É a contração da preposição em mais o artigo o. Numa, preposição em mais o artigo uma. Dessa, preposição de mais o pronome demonstrativo essa. Então, todas essas palavrinhas aqui que a gente usa bastante são preposições. A gente só tem que saber que elas são contrações ou então elas podem ser combinações. Tranquilo, pessoal? Galerinha, muito obrigado e até a próxima!